Hoje vamos falar sobre o poder de pedir ajuda e como esse gesto pode transformar relações. Esse é o canal Um Pouquinho de Cada Vez, porque grandes mudanças começam com pequenos gestos. E para ilustrar isso, vamos contar uma história inspirada em um dos capítulos do livro Produtividade do Bem, de Ali Abdaal. Um tema super relevante, né? Muito. Parece simples, não é. Tipo, pedir um favor, mas assim, vamos mergulhar em como esse ato, que muita gente evita, pode na verdade ser uma ferramenta poderosa para construir pontes, fortalecer laços. E até mudar a dinâmica com alguém que, sei lá, não vai com a nossa cara, né? Exatamente. É uma ideia que meio que desafia a nossa intuição, porque geralmente a gente pensa o contrário, né? Que pedir ajuda incomoda, cria uma dívida, talvez até enfraqueça a relação. Pois é. E o mais fascinante é que essa dinâmica, assim, meio contraintuitiva, tem raízes bem profundas na psicologia humana. E foi observada de forma brilhante por uma figura histórica que todo mundo conhece. A gente está falando de Benjamin Franklin. Isso mesmo, bora voltar no tempo então, lá para 1737. O Benjamin Franklin, antes de ser aquele rosto famoso da nota de $100, né, e um dos pais fundadores dos Estados Unidos, ele era um jovem político, ambicioso lá na Pensilvânia, buscando a reeleição para a Assembleia local. Só que, Um problema e tanto, na verdade. Tinha um legislador mais velho, sabe, muito rico, influente, que simplesmente não gostava do Franklin. Não ia com a cara dele. e se opunha publicamente, né, criticava as ideias dele. Bem considerável. Aí o Franklin percebeu que essa hostilidade toda podia prejudicar os planos dele, a carreira. Ele precisava dar um jeito, né? Neutralizar essa oposição, talvez até ganhar o respeito desse cara. E a abordagem óbvia seria o quê? Argumentar? Debater? Confrontar as críticas, né? Mas o Franklin, ele foi por um caminho totalmente diferente. E é aqui que a história fica boa mesmo. Uma verdadeira aula, assim, de inteligência emocional. E de estratégia, né? O Franklin ficou sabendo que esse rival tinha na biblioteca particular dele um livro muito raro. Específico. Uma obra que o cara valorizava bastante. E aí, em vez de oferecer algo, ou tentar bajular, ou, como você disse, confrontar, o Franklin decidiu pedir um favor. Imagina só a cena, ele pegar e escrever um bilhete super educado direto pro crítico mais ferrenho dele. Exato. Elogiando o bom gosto do rival por ter aquele livro e perguntando se ele poderia, assim, ter a gentileza de emprestar por uns dias. Que arriscado, né? O cara podia simplesmente ignorar ou recusar, sei lá, até usar isso contra ele. Sem dúvida, era um risco. Mas, para surpresa do próprio Franklin, a resposta foi rápida e positiva. O rival, talvez lisonjeado, né, pelo reconhecimento do seu tesouro literário, ou curioso com a abordagem diferente, mandou o livro na hora. Que demais! Aí o Franklin fez a parte dele. Leu o livro rapidinho, né? Ou pelo menos garantiu que devolvesse logo, acho que uma semana depois. Isso. E retornou junto com uma nota de agradecimento. Bem sincera, sabe? Dizendo o quanto tinha apreciado a generosidade do colega. Um gesto simples, mas cuidadoso. E aí, aconteceu a mágica. A mágica. No próximo encontro deles lá na Assembleia, algo mudou. Completamente. O rival que antes mal olhava para ele, Foi ele quem se aproximou do Franklin. ele mesmo, iniciou uma conversa, falou de maneira civilizada, até gentil, uma coisa que nunca tinha acontecido antes. Nossa, foi o ponto de virada, então. Aquele favorzinho, o empréstimo do livro, quebrou o gelo de um jeito que nenhuma discussão política conseguiria, né? Exatamente. E a partir daí, como o Franklin conta na autobiografia, eles começaram a conversar mais. O respeito mútuo cresceu. Passaram a colaborar. Sim, colaborar em questões legislativas e, no fim das contas, desenvolveram uma amizade, genuína mesmo, que durou até a morte do rival. Incrível! Um adversário transformado em aliado e amigo. Tudo por causa de um pedido de empréstimo. Que história! Essa história é a ilustração perfeita do que hoje a gente chama de efeito Benjamin Franklin. É um fenômeno psicológico que diz basicamente o seguinte: quando você pede um favor para alguém, essa pessoa tende a gostar mais de você depois de ter feito o favor, e não menos. Peraí, vamos com calma aqui, porque isso soa muito ao contrário do que a gente imagina.
Eu sempre pensei que pedir algo coloca a pessoa numa posição de, tô devendo, sabe? Que pode gerar um certo, sei lá, ressentimento ou incômodo. Como assim a pessoa passa a gostar mais de mim? É aí que está a beleza contraintuitiva do negócio. Tem algumas explicações psicológicas bem robustas para isso, sabe? A primeira tem a ver com o que chamam de justificação do esforço e consistência cognitiva. Como assim? A nossa mente quer que as nossas ações e os nossos sentimentos estejam alinhados, né? Se eu fiz um favor para alguém, ainda mais se não era uma obrigação clara, a minha mente precisa justificar essa ação. E um jeito fácil de fazer isso é pensar, bom, se eu fiz esse favor para essa pessoa é porque eu devo gostar dela, né? Ou pelo menos ela merece minha ajuda. A ação que foi fazer o favor acaba influenciando o sentimento, que é gostar mais da pessoa. Ah, saquei! É como se a nossa cabeça não curtisse a ideia de ter feito algo legal por alguém de quem a gente não gosta. Aí ela dá uma ajustada no sentimento pra tudo ficar coerente. Tipo, fiz algo bom pra ela, logo ela deve ser legal ou eu gosto dela. Faz sentido, faz sentido. Exato. É um jeito de reduzir o que chamam de dissonância cognitiva. E tem mais. Tem o fator da sensação de utilidade e valorização. Ah, isso é importante. Muito. Quando alguém pede ajuda pra gente, ainda mais se o pedido reconhece uma habilidade nossa, um conhecimento, um recurso que a gente tem, tipo o livro raro do Rivaldo Franklin, isso faz a gente se sentir útil, Competente. valorizado. Sim. Ser escolhido para ajudar é quase um elogio escondido, né? Mostra que a nossa contribuição é importante para aquela pessoa. Exatamente. Isso toca em algo fundamental, né? Todo mundo gosta de se sentir útil, de saber que tem algo a oferecer, que pode fazer a diferença para alguém. Então, o pedido de ajuda, quando é bem feito, pode ser, na verdade, um presente para quem ajuda. É uma forma de ver ativo que alguns chamam de brilho caloroso, sabe? Aquela sensação boa que a gente tem quando é generoso ou prestativo. E, claro, o próprio ato de interagir, de pedir e receber ajuda cria uma conexão. Uhum. Estabelece ou fortalece um vínculo social, mesmo que pequeno. É um passinho para fora do isolamento, né? Em direção à colaboração. Olhando por esse ângulo, faz todo o sentido mesmo. Mas aí vem a grande questão, né? Se pedir ajuda pode ser tão bom psicologicamente para quem ajuda e, por consequência, para a relação, por que raios é tão difícil para a maioria de nós fazer isso? Por que a gente trava tanto na hora de pedir um simples favor? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta geralmente está dentro da gente. Na forma de medos, de inseguranças. O medo de incomodar talvez seja o mais clássico, né? A gente projeta no outro uma má vontade, um fardo que, olha, muitas vezes nem existe na realidade. Sim, total. O famoso não quero atrapalhar, nossa, ele e ela já deve estar tão ocupado. E tem outro medo forte também, o de parecer fraco. Ou incompetente, necessitado. Exato. A gente vive numa cultura que muitas vezes exalta demais a autossuficiência, né? Então, admitir que precisa de ajuda pode soar como uma falha pessoal. Verdade. E ainda tem o medo da rejeição, de ouvir um não, e o medo de criar uma dívida social, né? De ficar devendo uma com que pode parecer complicado de administrar depois. Esses medos todos juntos criam uma barreira interna bem forte. E a consequência disso é que muitas vezes a gente prefere quebrar a cabeça sozinho, perder um tempo danado tentando reinventar a roda, ou se sobrecarregar até não aguentar mais. Em vez de simplesmente pedir uma orientação, um conselho, uma ajudinha prática. É quase um padrão de autossabotagem se a gente parar para pensar. Totalmente. E o mais irônico é que as pesquisas mostram que esses medos são, na maioria das vezes, bem desproporcionais à realidade. Tem estudos muito interessantes, tipo os de Francis Flynn e Vanessa Bones, que mostram que as pessoas subestimam assim consistentemente a probabilidade de alguém concordar em ajudar. Em alguns experimentos, essa subestimação chegou a 50%. Metade? 50% quer dizer que, na nossa cabeça, a chance de ouvir um não é o dobro do que realmente é na prática. Nossa, isso é impressionante. A gente cria um monstro muito maior do que ele é. Basicamente, sim. As pessoas, no geral, estão mais dispostas a ajudar do que a gente imagina.
E tem outra coisa, o custo social de dizer não na cara também é alto para a maioria, sabe? Então, elas tendem a dizer sim para pedidos razoáveis. Aquele não que a gente tanto teme, ele existe muito mais na nossa cabeça do que na resposta real do outro. Ok, ok. Isso muda bastante a perspectiva. Se o medo é exagerado e pedir ajuda pode até fortalecer a relação. Então a chave é como pedir. Porque imagino que o jeito de fazer o pedido faça toda a diferença, né? Entre ativar esse efeito Benjamin Franklin ou, sei lá, realmente acabar incomodando a pessoa. Com certeza absoluta. A abordagem é crucial. Uma primeira dica, sim, se a situação permitir, é tentar fazer o pedido pessoalmente. Ou por uma chamada de vídeo, talvez. Melhor que só por texto ou e-mail, né? Sim, porque a comunicação não verbal, o tom de voz, tudo isso ajuda a transmitir sinceridade e também a gente consegue ler melhor a reação da outra pessoa, né? Faz sentido. E quantas palavras? Tem alguma coisa que a gente deveria evitar? Lembro de ter lido no material do Ali Abdaal sobre evitar começar com um monte de desculpas. Sim, esse é um ponto-chave. Evitar começar com mil desculpas por te incomodar ou sei que você não tem tempo para isso, mas... Sabe, essas aberturas já colocam o pedido como um fardo. Já chega pedindo desculpa, né? Exato. Transmite a sua própria insegurança e quase que prepara a pessoa para sentir que está sendo sobrecarregada. Isso diminui o seu pedido e a sua própria necessidade. E aquela ideia de já chegar oferecendo algo em troca. Tipo, se você me ajudar com um X, eu te ajudo com Y. É legal ser recíproco, mas talvez não logo de cara. Exato. Embora a reciprocidade seja tipo a cola de muitas relações sociais, transformar o pedido inicial numa barganha direta pode tirar um pouco daquele brilho caloroso da ajuda genuína, sabe? Pode fazer a pessoa sentir que está só fazendo uma transação e não um ato de generosidade, de apoio. A reciprocidade pode vir depois, de um jeito mais natural. Entendi. Então tá, qual seria a abordagem ideal, assim? Aquela que realmente ativa o lado positivo da coisa. Olha, a estratégia central é fazer a pessoa se sentir genuinamente valorizada pelo motivo de você ter escolhido ela. Em vez de focar só no seu problema, na sua necessidade, começa reconhecendo algo positivo na outra pessoa. Algo que seja relevante para o pedido. Como assim? Me dá um exemplo prático. Claro, imagina que você precisa de um conselho sobre uma apresentação importante no trabalho. Em vez de chegar e falar, fulano, me ajuda com a minha apresentação, você poderia dizer algo tipo, olha, fulano, eu admiro muito o jeito claro e confiante como você sempre apresenta suas ideias. Sua habilidade de comunicação é algo que eu respeito demais, sabe? Por isso eu estava pensando se você poderia me dar sua opinião sobre a estrutura da minha apresentação X. Nossa, a diferença é gigante. No segundo caso, o pedido vem depois de um elogio sincero, específico, mostrando por que a opinião daquela pessoa é valiosa para mim. Exato. Faz a pessoa se sentir reconhecida pela expertise dela. Total. Você está enquadrando o pedido não como um fardo, mas como um reconhecimento da competência, da qualidade daquela pessoa. Você mostra confiança genuína na capacidade dela de ajudar. Isso transforma a dinâmica toda. O pedido vira uma oportunidade para a pessoa mostrar aquela qualidade que você admira. E isso funciona para coisas mais do dia a dia também. Tipo, sei lá, pedir uma ferramenta emprestada para o vizinho. Sim, o princípio é o mesmo. Em vez de só bater na porta e, ô vizinho, me empresta essa furadeira. Talvez algo como, ô vizinho, tudo bem. Eu sei que você é super cuidadoso com suas ferramentas e entende muito de consertos. Aí vem o reconhecimento. Eu estou tentando pendurar um quadro aqui e lembrei que você provavelmente tem uma furadeira boa. Seria possível me emprestar por uma horinha? Mostra respeito, sabe? Pelo conhecimento e pelas coisas dele. Faz todo sentido. É sobre conectar o pedido a um valor, a uma qualidade da pessoa. Isso realmente muda o jogo. Então, no fim das contas, pedir ajuda, longe de ser sinal de fraqueza. É, na verdade, um ato de coragem e de inteligência social. Coragem para ser vulnerável, né? Para admitir que a gente não tem todas as respostas ou todos os recursos. E inteligência para reconhecer o valor nos outros. Exato. E para criar oportunidades de conexão. É um ato de humildade ao reconhecer que precisamos dos outros e de confiança, ao acreditar na boa vontade e na capacidade de quem a gente pede ajuda.
E pensando de novo naquela história do Franklin, é como se fosse um convite, né? Um convite para que o outro participe, mesmo que um pouquinho, da nossa jornada, do nosso projeto, da nossa vida. Perfeito. E esse convite pode abrir portas que a gente nem imagina, transformar relações, gerar colaborações, até amizades, como aconteceu com ele. Exatamente. É uma ferramenta poderosa para construir o que a gente chama de capital social e emocional, e que muitas vezes fica lá subutilizada, por causa dos nossos medos internos. Nossa, essa conversa toda me fez pensar muito nas vezes em que eu mesma hesitei, sabe? Em que preferi sofrer sozinha a estender a mão. Acho que vale a pena refletir sobre isso mesmo. Com certeza. E talvez seja um bom momento para a gente deixar algumas perguntas no ar, né? Para quem está ouvindo a gente poder refletir também, com base em tudo isso que a gente conversou. Ótima ideia. Manda aí. Bom, a primeira pergunta é: qual foi o último momento em que você precisou de ajuda, mas hesitou em pedir? Tenta lembrar da situação, o que te impediu. Foi o medo de incomodar, de parecer fraco, fraca, de ouvir um não? Identificar essa barreira interna é o primeiro passo para conseguir superar, né? Uhum, importante. E a segunda pergunta, conectando com a estratégia brilhante do Franklin: qual é o seu livro raro pessoal neste momento? Ou seja, qual é aquele pequeno gesto, aquele pedido de ajuda específico, pode ser um conselho, uma informação, um contato, um pequeno favor que você poderia fazer hoje ou essa semana e que tem o potencial de destravar algo importante para você, seja resolver um problema, melhorar um relacionamento ou simplesmente te aliviar de uma sobrecarga. Pense em quem você poderia pedir e como poderia fazer isso valorizando a pessoa, como a gente conversou. Excelentes perguntas para a gente levar daqui. E fica o convite, né? Se alguém se sentir à vontade, compartilhe as reflexões nos comentários. Às vezes, só de colocar o pensamento para fora ou ler a experiência de outra pessoa, a gente já começa a mudar a nossa própria perspectiva. Com certeza. É um exercício poderoso de autoconhecimento e um passo para construir conexões mais fortes, mais autênticas. Se esse bate-papo te fez bem, compartilha com alguém que também merece esse carinho. Isso aí. E para continuar caminhando com a gente, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem junto. Vamos nessa. Porque a gente segue assim, um pouquinho de cada vez. Um pouquinho de cada vez. Até a próxima!